Boa tarde, amados. Hoje é segunda-feira, dia 14 de janeiro de 2019. Hoje eu quero falar com vocês sobre o físico e o espiritual, né? O físico é tudo que a gente vê, né? Que a gente toca. Então, e o espiritual é o que a gente não toca, mas a gente crê, né? E a religião, ela tem esse problema, porque a pessoa religiosa, a pessoa que vai para o caminho da religião, ela precisa de tocar ou de ver para crer. Sendo que a pessoa que está no espírito, ela não precisa de ver, mas ela crê, né? Inclusive, o próprio Arrucho, ele falou isso para Tomé, quando ele ressuscitou. E Tomé, ele falou que só acreditava vendo, né? Porque ele não tinha acreditado em Arrucho, porque Arrucho tinha ressuscitado. E Arrucho, amados, é o nome do nosso Salvador. O nome dele não é Jesus, o nome dele é Arrucho, né? Então, e Arrucho disse assim para Tomé, isso está em João 20, 29. Disse-lhe Arrucho: porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados, amados, aqueles que não vê, mas crê. Esses são bem-aventurados. Porque o problema da religião é o seguinte: as pessoas que estão na religião, elas pensam que estão no espiritual, né? que estão indo no lado espiritual, mas não estão. Porque a partir do momento que um religioso ele precisa de coisas físicas para se tornar espiritual, elas não estão no verdadeiro, elas não estão no espírito. Mas sim, a escritura diz assim, em João 3, 6, diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Carne aqui não está dizendo assim, no sentido assim, carnal da pessoa está pecando. Mas esse sentido da carne aqui está falando do físico, da pessoa ver tudo o lado físico e colocar no espiritual. O que a pessoa coloca no espiritual? Supor, a escritura diz: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito? E isso é espiritual. Você crê que você é o templo. Mas a partir do momento que você crê, você diz assim: não, eu creio que eu sou o templo. Eu sei disso, está escrito na escritura, eu sou o templo. Mas você vai num templo de pedra, de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, de um centro espírita, de um centro de macumba, de um centro judaico, uma sinagoga judaica, né? De alguma religião, um caminho de alguma religião. Ali você não crê que você é o templo, porque você está indo a um templo. Você precisa de um templo para você crer num templo. E sendo que a escritura diz que nós temos que crer, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Ou seja, você não vê que você é o templo. Você não vê um templo, mas você crê que você é um templo. Então você não precisa ir a um templo, porque você crê que você é um templo. E a partir do momento que você crê que você é um templo, o Espírito habita em você, porque você é um templo. Entende? Então, quando você entende que você é um templo e o Espírito habita em você, te batiza nesse entendimento que você é o templo. Você não precisa se batizar nas águas, que isso é lei. Tudo que tem no templo, amados, de pedra, que é físico, está relacionado à lei. E hoje Arrucho, ele não está em templos, não está em religião, ele não está em lei. Ele está na benevolência. Ele está no nosso espírito, no entendimento. Ele está no espírito. Ele mesmo disse para Pilatos, né? Quando ele foi julgado, antes dele ser sacrificado por nós, Pilatos perguntou para ele: és tu o rei dos judeus? Ele disse: meu reino não é deste mundo. Este mundo físico não pertence a Yahushua, e nem a Yahweh, nosso Pai. Este mundo físico é de Terron. Tá? E o templo físico também pertence a Terron. Ele que habita nos templos físicos. E até hoje esses templos físicos habitam a lei e não a graça, que é a benevolência.
O que acontece? Quando a pessoa ela precisa de pegar uma coisa física e colocar como se fosse espiritual, ela ali não está no espírito, ela está transformando alguma coisa física como espiritual. Por exemplo, você, como eu já falei, vai num templo, isso é físico. Espiritual você é o templo. Você precisa de ir numa religião, o caminho de uma religião, qualquer uma. Você, no espírito, você não vai numa religião, você vai a Yahushua, ele é o caminho. Você precisa de ir num caminho de uma igreja física. Yahushua, ele é o caminho. É diferente. Você precisa de abrir uma porta de um templo físico para entrar num templo. Essa porta física, que é a porta de um templo, a porta de uma religião, ela é a porta larga que te leva à perdição. Como diz Yahushua, ele é a porta estreita, ele é a porta, como está escrito em João 10. Ele é a porta. A pessoa religiosa, ela precisa de um líder religioso, ou seja, um pastor, um padre, um guru, um pai de santo, para ser seu guia, que te leve a Deus. E realmente esses guias te levam a Deus, sim. Eles não estão mentindo nisso para você. Mas eles levam a Terron, o Deus do caos, o Deus das trevas, o Deus das moscas, o Deus que habita nos templos. É esse Deus que habita nos templos, porque Yahushua, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, como está escrito em Atos 7, 48, Atos 17, 24, está escrito isso, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, ele habita em nós. Então esses líderes religiosos, eles levam para esse Deus Terron, que é a morte. E sendo que Yahushua, ele é o único que nos leva ao Pai. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando você pega tudo físico para colocar no espiritual, como a ceia, você vai no templo físico, você tem que pegar um pão físico e tomar com um vinho físico. Ou seja, para simbolizar, o pão físico simboliza o corpo de Jesus, né? E o vinho simboliza o sangue de Jesus. Só que Yahushua, ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, quando você crê no seu entendimento, no Espírito, que ele é o pão vivo, você não precisa tomar essa ceia, porque essa ceia é errada. Eu já falei sobre isso em 1 Coríntios 11, né, que está nos meus vídeos, se vocês quiserem dar uma olhada, né? Vocês vão ver que isso é errado, que o próprio apóstolo Paulo diz que isto não é a ceia do Senhor. Entende? Então, ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, quando você crê nisso, que ele é o pão vivo, ele é a palavra, ou seja, o pão que é a palavra. Quando você come desse pão, você não tem mais fome. Ele é o vinho é o que? É o entendimento, é o espírito, o entendimento da palavra. Outro erro grave é que os religiosos, eles falam que a Bíblia é a palavra de Deus, é a inerrante palavra. Amados, Yahushua é a palavra, é no entendimento. Ele é a palavra que deixou escrito nas escrituras, que são os pergaminhos, a palavra que é ele deixou escrito. Só que não é a Bíblia que é a palavra, mas é o Yahushua que é a palavra, e que ele que é a palavra deixou escrito por intermédio de vários homens que eram tementes a ele, vários profetas, que escreveram na palavra, que é ele, que ele mesmo se revelou. Ele mesmo revelou o Pai através de si próprio, que é a palavra, porque ele é a palavra. E se está escrito na Bíblia, não é porque a Bíblia é a palavra, é porque a palavra Yahushua é que deixou escrito. Ele é a palavra. Então, amados, tudo que você pega que é físico e que você coloca como espiritual, saibam vocês que isso é errado. Porque o espiritual é espiritual, quem é nascido da carne é carne, ou seja, quem é nascido da carne é nascido no físico, tem que ver o físico para crer. Mas aquele que está no espírito, no entendimento, ele não precisa ver para crer.
Ele não precisa crer que a Bíblia é a palavra, ele crê que Yahushua é a palavra. Ele não precisa crer, pegar um pão e comer um pão e um vinho. Ele crê que Yahushua é um pão e que o vinho é a palavra. É ele próprio, o entendimento dele. Ele crê que Yahushua é a porta. Amado, estreita a porta e largue a porta da perdição. E são muitos que entram por ela. E são poucos que entram na porta estreita, como ele mesmo diz. Porque ele é a porta. Ele é a porta, não tem outra porta. O caminho é Yahushua. Mas para vocês conseguirem chegar a Yahushua, vocês precisam se descontaminar do sistema religioso, do engano da religião. Que tudo isso que está na religião é lei e não graça. Porque tudo que está na religião pertencia à lei. Veja, quando Yahushua ele ainda estava vivo, ele ainda estava debaixo da lei. Ele cumpriu a lei, tudo que estava prescrito. Para ele cumprir, ele cumpriu. Ele foi batizado, sim, foi batizado por João Batista, mas porque ele tinha que se batizar. Convinha que ele cumprisse isso, para que nós hoje não pudéssemos cumprir. Nós hoje somos livres. Ele nos chamou à liberdade nele. Ele disse que nós somos livres nele, que nós temos um fardo leve. Ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sobrecarregados do quê? Do jugo da religião. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. É no entendimento, amados. Não é mais jugo da religião. Você não precisa pegar e crer numa coisa física como espiritual. Não, creia diretamente no espiritual. Creia que você é o templo. Creia que Yahushua é o caminho, vai nele, se descontamina de todo o jugo da religião, se descontamina da igreja, sabe, de um templo de pedra. Creia que você é o templo, amados. A Escritura diz o seguinte sobre 1 Coríntios 5, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Yahweh? Yahweh é o nosso Pai, que eles colocaram no sistema, colocaram como Deus, tá? E que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Yahweh no vosso corpo. Ou seja, nós somos o templo do Espírito, e não uma igreja. Entende? Um templo de pedra, onde o Altíssimo não habita. O Altíssimo não habita nesses templos, amados. E em 1 Pedro 3,21 diz assim, veja: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Yahweh por intermédio de Yahushua. Amados, nós somos o templo. Não precisamos mais ir a templo. O Espírito, ele nos lava, porque o Yahushua, ele é a água que nos limpa. Ora, quando Yahushua ele lavou os pés dos discípulos, ele fez isso porque era a lei, ele estava na lei. E Pedro chegou para ele e disse: ah, Senhor, não precisa me lavar, quem sou eu para tu me lavar? Ele falou assim: se eu não lavar seus pés, você não é digno. Aí ele: não, Senhor, então não lava só os pés, não, lava-me tudo, lava a cabeça, tudo. Aí ele: vós já estás limpo pela palavra. A palavra que é Yahushua, ele nos limpa. Não há necessidade de você tomar um banho físico para você estar limpo, isso é físico, amados. Hoje é no entendimento. A Escritura diz assim, Paulo diz, que não volteis ao jugo de escravidão. Foi para isto que Yahushua vos libertou, vos chamou para a liberdade. Essa liberdade é a liberdade de viver nele, no entendimento, sem jugo da religião. Ele nos libertou do jugo da escravidão, do engano da religião. Amados, a religião é um engano. E aqueles que estão na religião, eles na verdade não defendem o Salvador. Eles defendem a religião.
Porque foi através da religião que veio o nome Jesus. Vocês podem pesquisar, que foi através do Concílio de Nicéia. Jesus Cristo é um nome falso. Então, quando a pessoa defende o nome de Jesus Cristo, as pessoas estão defendendo o Salvador, elas estão defendendo a religião que impôs esse nome. Porque se a pessoa tivesse realmente defendendo o Salvador, elas iriam pesquisar, iriam ver que o nome dele não é Jesus. Porque nem no hebraico, amado, existe a letra J, e nem em grego. Vocês podem pesquisar. Então, como pode o nome do Salvador ser Jesus? Não é. Então, as pessoas que estão na religião, elas não estão defendendo a verdade, elas estão defendendo a mentira, porque na Escritura diz que as pessoas preferiram a mentira, defender a mentira, entendeu? A defender a verdade, as pessoas preferiram a mentira. Amados, e Yahushua, ele não está nesses tempos, porque esses tempos são mentiras. Pesquisem. Saia do jugo da religião, saia do jugo da escravidão e vá para Yahushua. Nós estamos nos últimos dias, em tempos esses de pesquisar. Amados, aproveita a internet enquanto nós temos, que nós vamos ter pouco tempo de internet. Eles vão limitar a internet, amado. Acredite nisso. Aproveite você, evangélico, católico, espírita, qualquer religião que esteja ouvindo neste momento, que esteja ouvindo, aproveita, amados, e pesquise enquanto há tempo. Pesquise o Concílio de Nicéia, pesquise como foi feita a Bíblia, pesquise sobre os apócrifos, pesquise sobre história, pesquise, amados. Peça ao Espírito para mostrar a vocês, orem no entendimento e peça para mostrar. E saia da religião, saia do engano. Que a Yahushua carregue cada um de vocês na palma de suas mãos e que ele venha guiar cada um à verdade. E a Yahushua ama cada vocês. Um abraço e até a próxima.